Você já reparou como as redes sociais fazem parecer que a felicidade está sempre no que os outros têm? Aquela viagem perfeita, o carro dos sonhos, a casa que parece de um filme. E enquanto você rola a tela, talvez uma sensação incômoda comece a surgir: a comparação. É como se o que você tem nunca fosse suficiente e sua felicidade estivesse escondida naquilo que você ainda não conquistou. Mas será que a solução para esse vazio está mesmo no dinheiro? Será que tudo aquilo é de verdade? Será que acumular mais vai preencher a sensação de que algo está sempre faltando? Vivemos numa época em que o brilho do materialismo nos seduz a cada instante. Somos bombardeados com mensagens dizendo que a próxima compra, o próximo aumento ou o próximo prêmio serão a resposta para todos os nossos problemas. Mas, no fundo, sabemos que isso não é verdade. Afinal, quantas vezes você já desejou algo intensamente e quando finalmente conseguiu, o entusiasmo durou pouco? O tédio de possuir chega rápido e o coração volta a ansiar por algo maior, algo mais. Isso acontece porque o dinheiro e o que ele pode comprar não têm o poder de saciar as necessidades mais profundas da alma. A ganância é um peso que carregamos sem perceber. Ela começa pequena, como uma semente plantada em nossos pensamentos. Se eu tiver isso, vou ser feliz. Mas com o tempo ela cresce, dominando nossas escolhas, afastando-nos das pessoas e daquilo que realmente importa. Não é apenas sobre querer mais dinheiro, é sobre o que esse desejo constante faz com o nosso coração. Ele endurece, nos cega, nos faz perder a capacidade de enxergar a beleza e a graça nas coisas simples. Você já sentiu isso? Aquela inquietação, como se sua vida estivesse sempre esperando por algo que nunca chega? E há ainda outra armadilha: a comparação constante com os outros. As redes sociais amplificam isso de forma assustadora. Você vê alguém compartilhando suas conquistas e, mesmo sem perceber, começa a medir sua vida com base na vida deles. É um ciclo desgastante e, na maioria das vezes, injusto. O que vemos na tela é apenas uma parte cuidadosamente selecionada, um recorte que raramente reflete a realidade. Mas mesmo sabendo disso, é difícil não cair na armadilha de acreditar que estamos ficando para trás, que precisamos correr atrás, acumular mais, conquistar mais. Talvez você esteja aqui porque sente esse peso. Talvez a ganância tenha sussurrado ao seu ouvido que a felicidade está em ter mais. Ou talvez você já tenha conquistado tanto, mas o vazio continua aí, te acompanhando nos momentos de silêncio. Não importa em que ponto você esteja. A verdade é que existe algo muito maior do que dinheiro, status ou bens materiais. Existe um propósito que preenche e traz paz de verdade, algo que nenhum saldo bancário pode comprar. Essa é uma reflexão que muitos evitam, mas ela é crucial para quem deseja entender o verdadeiro significado da vida. O que realmente importa não pode ser medido em números, nem exibido em vitrines ou postagens. É algo que toca a alma, que restaura o coração. E talvez, neste momento, você esteja pronto para olhar além do que o dinheiro promete e começar a buscar o que realmente importa. O materialismo é como uma miragem no deserto. A distância parece a resposta perfeita para todas as nossas angústias. Mas, ao nos aproximarmos, percebemos que não é real. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo que o sucesso está diretamente ligado ao que possuímos. Casas luxuosas, carros potentes, roupas de marca e dispositivos tecnológicos se tornaram símbolos de status e felicidade. Mas, ao olhar mais de perto, quantas pessoas realmente se sentem plenas ao alcançar esses objetivos? O falso brilho do materialismo seduz, mas nunca satisfaz. Parte do problema é que fomos treinados para acreditar que nossa felicidade depende de ter o que os outros possuem.
E no meio disso tudo, a sensação de insuficiência começa a tomar conta. Você pensa, se eu tivesse isso, seria feliz também. Mas será que seria mesmo? Ou será que, ao alcançar aquilo que você tanto deseja, o vazio apenas mudaria de forma, empurrando você para outra busca incessante? A verdade é que o materialismo nunca cumpre sua promessa. Ele engana, criando a ilusão de que felicidade é algo que podemos comprar ou exibir. E ao acreditar nisso, muitas vezes nos tornamos prisioneiros de ciclos de insatisfação. Você deseja algo, acredita que aquilo vai mudar sua vida, trabalha para alcançar, e quando finalmente consegue, percebe que a alegria é temporária. O entusiasmo logo dá lugar ao desejo por algo maior, mais caro, mais difícil de conquistar. Isso acontece porque o material não tem a capacidade de preencher as necessidades profundas da alma. Outro efeito devastador do materialismo é o impacto que ele causa em nossas relações. Quando estamos focados em ter, muitas vezes deixamos de lado o ser. As pessoas ao nosso redor passam a ser vistas como degraus para nossas conquistas, ou até mesmo como rivais. Isso cria distância, desconfiança e uma desconexão emocional que não conseguimos entender completamente. Afinal, não fomos feitos para viver em competição constante, mas sim para compartilhar, amar e construir laços significativos. O materialismo nos rouba essa possibilidade, tornando-nos cada vez mais isolados. Há, ainda, a pressão constante de aparentar sucesso. Quantas vezes nos sentimos tentados a gastar mais do que podemos para mostrar algo que não somos? Essa corrida é exaustiva e muitas vezes sem sentido. Em vez de nos trazer felicidade, nos deixa emocionalmente drenados, financeiramente endividados e espiritualmente vazios. É o preço que pagamos por acreditar no falso brilho do materialismo, mas existe um caminho diferente. Quando começamos a enxergar o materialismo pelo que ele realmente é, uma miragem, podemos redirecionar nosso foco para aquilo que traz verdadeira satisfação. A gratidão, o contentamento com o que temos e a busca por valores mais profundos nos libertam dessa prisão. A vida nunca foi sobre o que acumulamos, mas sobre quem nos tornamos no processo. A ganância é um visitante silencioso. Ela entra disfarçada de ambição legítima, sussurrando que o esforço para conquistar mais é sinônimo de sucesso. No entanto, com o passar do tempo, ela se instala no coração, transformando desejos saudáveis em uma obsessão que consome tudo ao redor. A ganância não se contenta com pouco. Ela exige mais, sempre mais. É como um buraco sem fundo, que quanto mais alimentado, mais cresce. E enquanto ela domina nossos pensamentos, nossas prioridades começam a se distorcer. Esse sentimento não é novo. Ele é retratado em inúmeras histórias, tanto na Bíblia quanto em nossa cultura. Judas Iscariotes, por exemplo, entregou Jesus por 30 moedas de prata. O preço da sua traição parecia significativo no momento, mas logo revelou-se um peso insuportável para sua consciência. A ganância tem esse poder. Ela nos cega para o que é certo, fazendo-nos trocar valores duradouros por ganhos momentâneos. No final, ela sempre cobra um preço maior do que estávamos dispostos a pagar. Mas como a ganância se manifesta em nossa vida cotidiana, nem sempre é sobre grandes riquezas ou negócios ilícitos. Muitas vezes, ela aparece nas pequenas escolhas, na competição constante por status, no desejo de sempre ter o melhor ou mais caro, ou até mesmo na dificuldade de abrir mão do que possuímos, mesmo quando não precisamos. A ganância nos faz acreditar que acumular nos dá segurança e controle, mas, na realidade, ela nos escraviza, afastando-nos do que realmente importa. Um dos maiores danos causados pela ganância é o impacto nas relações.
Quando o desejo de possuir domina o coração, enxergamos as pessoas como meios para alcançar nossos objetivos e não como seres com quem devemos compartilhar a vida. Parentes, amigos e até cônjuges podem se tornar vítimas dessa mentalidade. Conversas começam a girar em torno de ganhos e conquistas, enquanto os momentos de conexão verdadeira se perdem. A ganância cria muros onde deveriam existir pontes. Há também um efeito espiritual devastador. A ganância é, em essência, uma forma de idolatria. Quando colocamos o dinheiro ou os bens materiais acima de tudo, deixamos Deus em segundo plano. A ganância nos rouba a paz porque ela nos convence de que nunca temos o suficiente, enquanto a palavra de Deus nos ensina que o contentamento vem da fé e da confiança no cuidado divino. Como está escrito, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. O coração ganancioso nunca encontra descanso. Ele está sempre inquieto, sempre buscando o próximo passo, a próxima conquista. Mas há uma saída. Quando reconhecemos o peso da ganância e escolhemos confiar em Deus, o fardo se torna mais leve. A generosidade e o desprendimento nos ajudam a redescobrir a alegria que não depende do que temos, mas de quem somos. Porque no final, o coração não é preenchido pelo que acumulamos, mas pelo amor e pela fé que cultivamos. Há uma inquietação que parece habitar o coração humano, um vazio difícil de descrever. Muitas vezes, tentamos preenchê-lo com realizações, bens materiais ou até mesmo a aprovação dos outros. Mas quanto mais buscamos por fora o que deveria estar dentro, mais esse vazio se expande. É uma verdade desconfortável. O que buscamos fora de nós nunca será suficiente para satisfazer a necessidade mais profunda da nossa alma. Esse vazio não é algo novo. Ele foi descrito ao longo da história, e a Bíblia nos traz reflexões profundas sobre isso. Em Eclesiastes, o rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, riqueza e poder, escreve: "Tudo é vaidade e correr atrás do vento." Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Salomão experimentou tudo o que o mundo poderia oferecer: grandes riquezas, conquistas, prazeres e reconhecimento. No entanto, ele concluiu que nada disso tinha sentido sem a presença de Deus. Essa é uma verdade que ecoa em nossos dias. Mesmo aqueles que aparentemente têm tudo, ainda relatam um sentimento de incompletude, como se algo essencial estivesse faltando. Esse vazio interior nos faz questionar: por que não me sinto feliz, mesmo tendo conquistado tanto? A resposta está na natureza da nossa alma. Somos seres espirituais, criados para buscar algo além do que é tangível. O material é incapaz de suprir essa necessidade porque ele só atinge a superfície, enquanto o que falta está muito mais profundo. O vazio da alma é um sinal de que estamos buscando no lugar errado. O vazio também pode ser alimentado por uma vida desconectada de propósito. Quando vivemos apenas para atender nossas necessidades imediatas ou para impressionar os outros, nos desconectamos de quem realmente somos. E, sem um propósito que vá além de nós mesmos, tudo o que fazemos parece temporário e superficial. O coração, então, clama por algo eterno, algo que dê sentido a cada escolha, cada passo. Mas, se o material não preenche, o que preenche então? A resposta não está em coisas, mas em relações. A relação com Deus, com os outros e com nós mesmos. Deus é a fonte de tudo o que precisamos para preencher o coração. A conexão com Ele nos traz paz, propósito e um sentido que nenhuma riqueza pode oferecer. Além disso, as relações humanas baseadas em amor, compaixão e generosidade nos ajudam a sentir que estamos construindo algo que vai além de nós. Quando voltamos nosso coração para o que realmente importa,
o vazio começa a ser preenchido. Não de forma instantânea, mas de maneira gradual e profunda. A gratidão, o serviço ao próximo e a busca por uma vida conectada a Deus nos levam a uma plenitude que o dinheiro jamais pode oferecer. É nesse reencontro com a nossa essência espiritual que descobrimos o que realmente preenche a alma, a presença divina e a vivência de propósitos maiores. Quando o dinheiro se torna a prioridade, algo profundo se quebra dentro de nós. O coração, feito para valores eternos, começa a se inclinar para aquilo que é passageiro, e as consequências disso vão muito além do que imaginamos. Colocar o dinheiro no centro da vida é, de certa forma, uma troca perigosa. Deixamos de buscar o que realmente importa para correr atrás de algo que nunca trará plenitude. Uma das primeiras consequências espirituais é a perda da paz interior. A obsessão pelo dinheiro nos coloca em um estado constante de ansiedade. Estamos sempre pensando no que falta, no que precisamos alcançar, ou no medo de perder o que já temos. Essa inquietação nos afasta da confiança em Deus, que nos convida a descansar e confiar que Ele supre todas as nossas necessidades. Como Jesus nos lembra, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Mateus, capítulo 6, versículo 25. Outro impacto é o distanciamento dos valores espirituais. Quando o dinheiro ocupa o lugar central, ele se torna um ídolo. Esse tipo de idolatria nos desconecta da presença de Deus, pois nosso foco deixa de estar nele e se volta para os bens materiais. É como se o dinheiro prometesse ser a solução para todas as questões da vida, mas essa promessa nunca se cumpre. Na verdade, quanto mais dependemos dele, mais nos afastamos da verdadeira fonte de paz e alegria. Essa busca descontrolada afeta nossos relacionamentos. O dinheiro, quando idolatrado, muitas vezes gera competição, orgulho e até mesmo desconfiança. Laços familiares, amizades e outras relações significativas podem ser corroídos quando começamos a tratar as pessoas como meios para alcançar nossos objetivos financeiros. Como Jesus advertiu, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. Essa é a consequência mais séria. A perda de conexão com o que é eterno, em troca de algo que nunca poderá nos acompanhar. A sociedade frequentemente nos ensina que sucesso é sinônimo de riqueza material. Somos incentivados a acumular, conquistar e exibir, como se o valor da nossa vida estivesse atrelado ao que possuímos. No entanto, essa visão limitada ignora uma verdade fundamental. Existe uma riqueza que vai além do material. A riqueza espiritual não apenas transforma a maneira como vivemos, mas também nos oferece algo que o dinheiro jamais poderá comprar: paz, propósito e uma felicidade genuína. A riqueza material, por sua natureza, é temporária. Casas, carros, roupas e dinheiro podem ser perdidos ou se desgastar com o tempo. Por mais que tragam conforto, não possuem o poder de sustentar a alma. Quantas pessoas, mesmo tendo o que muitos consideram tudo, ainda se sentem vazias, desconectadas e sem propósito? Isso ocorre porque o material, embora importante em diversos aspectos, não foi projetado para preencher o que há de mais profundo em nós. Ele pode facilitar a vida, mas jamais substituirá aquilo que traz verdadeira alegria. A riqueza espiritual, por outro lado, é eterna. Ela não está sujeita às circunstâncias ou ao tempo. É algo que cultivamos no coração, em nossa relação com Deus e com os outros. É viver em paz consigo mesmo, encontrar propósito naquilo que fazemos e construir uma vida alinhada com valores duradouros. É saber que,
Independentemente das tempestades que enfrentamos, existe uma força maior que nos sustenta. Um exemplo claro dessa diferença está na atitude em relação ao contentamento. Quem vive em busca de riqueza material raramente se sente satisfeito. Sempre existe algo novo para conquistar, algo maior para alcançar. É um ciclo que nunca termina. Já quem valoriza a riqueza espiritual aprende a praticar a gratidão e a encontrar beleza nas coisas simples. Como Paulo escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Essa é a verdadeira liberdade. Não ser escravizado pelo que não se tem, mas valorizar aquilo que já é presente. Enquanto a busca pelo materialismo pode gerar competição e afastamento, a espiritualidade promove união, generosidade e compaixão. Quem busca enriquecer espiritualmente entende que doar é mais significativo do que acumular. Essa mentalidade não apenas transforma nossas atitudes, mas também influencia positivamente o ambiente ao nosso redor. A grande diferença entre essas duas riquezas é o legado que deixam. A riqueza material é passageira. Quando partimos, ela fica para trás. Já a riqueza espiritual atravessa gerações, inspirando e transformando vidas. Ela é lembrada nos atos de bondade, nas palavras de encorajamento e na fé compartilhada. Trata-se de encontrar equilíbrio, colocando o que é eterno acima do que é temporário. Quando Deus está no centro de nossas prioridades, o material se torna um meio, não um fim. E é nesse alinhamento que descobrimos a verdadeira prosperidade, aquela que nos enriquece por dentro e ilumina o mundo ao nosso redor. Em algum momento da vida, todos nós paramos para refletir sobre o rumo que estamos seguindo. As pressões do mundo, as comparações e as preocupações com o futuro muitas vezes nos levam a um desequilíbrio. Vivemos acumulando, planejando e nos esforçando para conquistar mais. Mas será que temos dado a mesma atenção ao que realmente importa? Redescobrir o propósito e buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual é essencial para encontrarmos paz e plenitude. O equilíbrio começa quando reconhecemos que o dinheiro e os bens materiais, embora úteis, não definem quem somos. Eles são ferramentas, não fins. Quando permitimos que nossas conquistas ou posses determinem nosso valor, nos afastamos de nossa verdadeira essência. O propósito da vida não é acumular, mas viver de forma alinhada com valores maiores: amor, fé, compaixão e generosidade. É nesses pilares que encontramos a verdadeira riqueza. Jesus nos oferece um ensinamento simples, mas profundo, que é a base para esse equilíbrio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Essa mensagem nos lembra que, ao priorizar o que é eterno, as demais necessidades serão supridas. Não significa abandonar o que é material, mas colocá-lo em seu devido lugar, como um meio para viver, e não como o centro da nossa existência. Redescobrir o propósito envolve aprender a confiar em Deus e a viver com contentamento. Quando focamos no que temos e não no que falta, percebemos que o essencial já está presente. Gratidão e simplicidade são antídotos poderosos contra a ganância e a insatisfação. A vida se torna mais leve quando reconhecemos que nosso valor não está no que possuímos, mas em quem somos em Deus. Parte desse equilíbrio também está na maneira como lidamos com nossos recursos. A generosidade é uma expressão prática da fé e do amor ao próximo. Quando ajudamos os outros, descobrimos que somos mais felizes dando do que recebendo. O ato de compartilhar cria conexões, cura corações e traz um senso de propósito que nenhuma riqueza material pode oferecer.
Para alcançar esse equilíbrio, é importante se reconectar com Deus e entregar a Ele nossas inquietações. Ele conhece nossos medos, nossas lutas e nossos desejos, e está sempre pronto para nos guiar. Um momento de oração sincera é o início dessa transformação. Ao nos aproximarmos de Deus, aprendemos a confiar, a soltar o peso do controle e a viver de forma mais leve e plena. Neste instante, abra seu coração. É o momento de entregar suas preocupações, sua ansiedade e seu desejo incessante por mais. Vamos juntos em oração, buscar o que realmente importa e pedir a Deus que nos guie nesse caminho de paz e equilíbrio. Senhor amado, neste momento nos colocamos diante de Ti, reconhecendo o peso que muitas vezes carregamos em nossos corações. Sabemos que o dinheiro e os bens materiais têm o seu lugar, mas pedimos que eles jamais ocupem o espaço que pertence somente a Ti. Pai, liberta-nos da ganância e da comparação que tantas vezes nos afastam da paz que só o Teu amor pode trazer. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio entre nossas necessidades e o propósito maior que nos chamaste a viver. Que o nosso coração seja leve e preenchido pela Tua presença e não pela busca incessante por coisas que o mundo promete, mas não pode cumprir. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que possamos enxergar que Tu és o Deus que provê, o Pai que cuida e que, ao colocarmos o Teu reino em primeiro lugar, tudo o mais será acrescentado no tempo certo. Ajuda-nos a descansar em Tuas promessas e a valorizar o que realmente importa. Senhor, dá-nos um coração generoso e grato, que saibamos usar aquilo que temos para abençoar outras vidas e que nunca nos esqueçamos de que tudo o que possuímos vem de Ti. Ajuda-nos a viver com sabedoria, sempre alinhados à Tua vontade, para que possamos refletir o Teu amor em tudo o que fazemos. Te pedimos, Pai, que o vazio dentro de nós seja preenchido pelo Teu Espírito Santo. Que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente, e que possamos caminhar com propósito, sabendo que Tu és suficiente para nós. Entregamos a Ti nossas ansiedades, nossos medos e nossos desejos. Faz em nós a Tua obra, Senhor, e nos guia pelo caminho da verdade e da vida. Confiamos que em Tuas mãos nossas preocupações se transformam em esperança e nossos pesos se tornam leveza. Amém. Meus amigos, a vida não é definida pelo que acumulamos, mas pelo que carregamos em nossos corações. Que possamos buscar menos o brilho do material e mais a luz que vem de Deus. Ele é quem nos preenche de verdade e nos conduz à paz que tanto desejamos. Te convido a deixar nos comentários: minha confiança está em Deus e não nas coisas materiais do mundo, como uma declaração de fé e entrega. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar um like. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Que Deus abençoe você e até a próxima.